Olá pessoal, boa noite. Esperando as pessoas chegarem um pouquinho. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Ainda temos alguns minutinhos. E é com muito prazer, né, que eu faço esse momento aqui nosso, né? É bem importante para mim, porque vai ser um momento diferente, tenho certeza que espero que vocês gostem, né? E nós vamos falar de algo que é simplesmente uma experiência ao vivo, né? E a cores que eu tive, né? Assim como eu estou brincando aqui com essas estrelinhas, né? Foi uma experiência importante que eu tive na minha vida e quero compartilhar com vocês, né? Então, estou aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Já já a gente começa, pessoal, já já. E eu vou pedir para vocês que possam, inclusive, se possível, compartilhar as suas experiências, aquelas experiências que vocês tiveram. Oi, Mila, tudo bem? Então, a ideia é que a gente possa aqui compartilhar um pouquinho as experiências sobre tudo aquilo que faz sentido para nós, né? Então, se vocês puderem, quiserem, gostarem, eu vou ficar assim bem feliz. Então, avisem as pessoas que nós já estamos começando. Oi, Cons, tudo bom, querida? Que bom que você está aí, né? Então, nós vamos começar a conversar. Eu vou passar também pelo YouTube, né? A gente vai se conectar também com o YouTube. Então, vai ser bem importante para nós. Saudades também de você, Mila. Realmente saudades. Vamos começar também pelo YouTube. Tô aqui conectando. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Falar sobre zona de conforto dentro de uma forma muito diferente, né? Porque muitas vezes a gente olha para a zona de conforto talvez de uma forma mais focada, e eu acho que hoje eu vou trazer um outro jeito, né? Então, só falando um pouquinho das nossas, de tudo aquilo que a gente faz, né? Sou Fátima Mota, para quem não me conhece, sou sócia diretora da FM Consultores. Essa empresa está no mercado há 33 anos, ou 34, já faz um bom tempo, e é um grande prazer poder trazer sempre as minhas experiências. E essa live, esse momento, vai ser bastante diferente, porque talvez agora vocês vão ver. Então, olá pessoal, agora aqui do YouTube também, né? Eu já estava passando alguma coisa aqui e eu tô trazendo para vocês uma coisa importante. Oi, Adri, tudo bom? Seja bem-vinda. Que é uma experiência mesmo pessoal que eu tive, uma experiência muito dolorosa, muito desafiadora, que me fez entender algumas coisas que até então eu não tinha percebido. E, como sempre, eu gosto de compartilhar com vocês aquilo que mexe comigo, né? Então,
Antes de mais nada, eu queria dedicar essa live para um serzinho muito especial que já não está mais com a gente, e é em função disso que eu vou trazer. E esse serzinho se chama Feliz, né? Aqui está a fotografia dele, eu não sei se vocês conseguem ver, né? Ele é um gato, é um frajola, né? Que eu estou mostrando para vocês. Eu não sei se aqui o pessoal também está vendo no YouTube. Oi, Sandra, tudo bem? E é uma experiência muito dolorida, muito, muito mesmo, e acho que até é bom a gente compartilhar, porque às vezes parece que quando a gente faz live, ou quando a gente dá aula, ou quando a gente é profissional, assim, a gente nunca tem problema, né? Parece que as coisas não acontecem com a gente, acontece com os outros e não com a gente. Assim como os psicanalistas, assim como essas pessoas que atendem os outros. E vocês sabem que eu atendo os outros a todo momento, né? Eu tô sempre dando coach, dando treinamento, fazendo palestras. E acho que é fácil, né, olhar e falar assim, nossa, né, tua vida é ótima, né, deve ser muito boa, viajando sempre de um lado para o outro, indo para ótimos hotéis. E realmente acontece isso mesmo, né, eu fico em grandes hotéis e tudo isso, mas tem os outros lados da vida, né, pessoal? Então eu queria compartilhar, então dedicar essa conversa nossa, porque não dá para chamar de live, eu nem queria ter colocado live o nome, mas é uma conversa mesmo. Eu queria compartilhar com vocês o que eu vivi. E por que desse nome, né? Por que eu coloquei, qual é a relação entre zona de conforto e aceitação? Acho legal a gente parar a pensar qual que é essa relação entre zona de conforto e aceitação. Então, eu não sei se todos vocês conhecem, já ouviram falar sobre zona de conforto, né? Zona de conforto é um termo muito conhecido, a gente fala assim, sai da zona de conforto, poxa, você está na zona de conforto, por que você está na zona de conforto? E daí vai, né? O legal é você ir para uma zona de expansão, o legal é você ir para um local onde você possa fazer coisas, você possa criar coisas, ser diferente, né? Bom, é verdade. E quem me conhece, e eu imagino que alguns de vocês aqui devem me conhecer, sabe que eu sou uma pessoa que está sempre numa zona de expansão. E o que está nessa zona de expansão, né? Estar na zona de expansão é sempre buscar fazer algo diferente, fazer algo novo, fazer algo desafiador, né? E é o que eu faço, né? Eu faço sempre. Bom, vou até mostrar para vocês, num gráfico, a diferença entre zona de conforto, zona de ganho e zona de medo. Então, eu não sei se vocês estão vendo aqui, esse gráfico mostra o seguinte, ó. Quando você está numa zona de conforto, aqui, ó, tua ansiedade é bem baixa, e é aquela pessoa que tá ali só por estar, sabe? Aquela pessoa que fica fazendo o mínimo necessário ou se preocupando o mínimo necessário. Quando a tua ansiedade aumenta, você vai para uma zona que a gente chama de zona de ganho, né? E esses termos são dados, inclusive, pela Judith Bardwick, que ela fala isso, né? Que a gente vai para uma zona de ganho, e se essa ansiedade aumentar demais, a gente vai para uma zona de medo, onde nós ficamos absolutamente travados, né? Então, existem essas três áreas: zona de conforto, zona de ganho e zona de medo. Tá. Bom, e isso tem a ver com ansiedade, tem a ver com desempenho. Então, olha só, se você está com uma ansiedade muito baixa, você fica numa zona de conforto. Se essa ansiedade aumenta, você vai para uma zona de ganho. E se ela aumenta muito, você fica numa zona de medo, porque você começa a dar tiro para tudo quanto é lado, ou às vezes fica travado e não faz nada, né? Então, o ideal é que a gente fique nessa zona de ganho, também conhecida como zona de expansão. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Vamos perguntando, vão falando comigo para que a gente possa aí eliminar qualquer dúvida. Bom, vocês devem estar falando assim, tá, mas o que aconteceu com a Fátima? Por que ela está falando disso?
vocês sabem o quanto que eu amo, né, animais, o quanto que eu brigo por eles, o quanto que eu trabalho por eles, né? E aqui em casa eu tenho 9 gatos e uma cachorra, e o que dá um baita trabalho. E como eu estou na zona de expansão, né, normalmente busco estar, eu me sentia estando na zona de expansão, porque um dos meus gatos, ele é paraplégico, né? E ele é bebê ainda, quer dizer, tem 1 ano e pouco, mas ainda ele é praticamente bebê. E eu fiz de tudo que vocês podem imaginar para que esse gato melhorasse, né? Então fui fazendo, fui acupuntura, eu postei várias vezes, quem acompanhou viu, acupuntura e sei lá mais, fisioterapia, né? Ele ficava nadando na água, enfim, tudo isso. Até aí tudo bem, né? Eu acho que isso é muito importante e fiz. E eu estava me sentindo numa zona de expansão em relação a ele. Como às vezes a gente se sente na empresa, né? Eu estou fazendo o máximo, eu estou conseguindo evoluir, eu estou estudando, eu estou inovando, eu estou numa zona de expansão. Tá. Só que eu entendi uma coisa, que às vezes nós estamos numa zona de expansão, numa determinada área da vida, e em outra área da vida, nós não estamos nessa zona de expansão. Com o Pipoca, que é esse gato que é, né, paraplégico, tem essa dificuldade de se movimentar, etc., eu realmente estava numa zona de expansão, fazendo de tudo possível e imaginável, buscando outras soluções, outras alternativas, tudo que vocês podem imaginar. Só que eu acabei entrando numa zona de conforto em relação aos outros gatos. Olha que interessante isso. Então eu vou fazer sempre um paralelo com empresa, né, pessoal, para que a gente possa entender isso de uma forma mais ampla e não ficar só presa na experiência que eu tive. Zona de conforto é quando você trabalha bastante, você faz, mas você faz tudo sempre igual, né? Você faz sempre a mesma coisa. Você não se preocupa com as diferenças, você não se preocupa com os desafios, ou seja, você vai tocando o barco, mas você trabalha muito, não é que você faz pouco, você trabalha muito, só que você fica numa zona confortável. Tá? Eu tenho vários clientes que ficam numa zona de conforto em várias situações. Que situações são essas? Às vezes eu tenho clientes que ficam numa zona de conforto no aspecto físico. Eu não vou cuidar muito do meu corpo agora, eu deixo para cuidar depois. Então eu fico numa zona de conforto. Não, tudo bem, eu como, me alimento, mas eu vou cuidar depois. Tem outras pessoas que ficam numa zona de conforto e falam assim, depois eu me preocupo com o próximo emprego, eu vou ficar aqui porque aqui tá bom. Sabe essa situação, aqui tá bom? E a gente gosta de ficar na zona de conforto, né, pessoal? Porque o corpo da gente adora voltar e ficar em algo que seja tranquilo, que seja bom. Então a gente gosta de zona de conforto. No fundo é isso, né? A gente prefere ficar na zona de conforto do que necessariamente ficar numa zona de ganho, porque a zona de ganho te coloca em situações onde você tem que batalhar, ir a mais, fazer coisas diferentes. Então, isso acontece nas empresas, acontece nas famílias, etc. Mas como eu disse, nem sempre você consegue ficar em todas as áreas na zona de ganho ou na zona de expansão. Só que você não se dá conta disso. Você não se dá conta disso. Você acha que pelo fato de você estar numa área da sua vida em zona de expansão, você está em todas as áreas da sua vida em zona de expansão. Trazendo isso de novo, né, para a vida real, às vezes você está numa zona de expansão no teu trabalho, então você está fazendo diferente, você está indo, você está acontecendo e tal, mas no seu dia a dia, você não está numa zona de expansão. Você está numa zona de conforto com o seu marido,
com o seu filho, enfim, né, com as pessoas de uma maneira geral. Você está numa zona de conforto. E tá tudo bem, porque ninguém te cobra nada e ok, né? Você tá bem. Às vezes é o contrário. Às vezes você tá numa zona de conforto no trabalho e numa zona de expansão em casa. E isso vai variando, porque é difícil a gente ficar numa zona de expansão em todas as áreas da vida. A gente não aguenta, é muita coisa, né? Você tem que estar ligado em tudo a todo momento. Então chega uma hora que você fala, não, né? E aí você acaba ficando na zona de conforto, naquilo que parece que vai indo bem, né? Ou você acha que vai indo bem. A sorte que nós temos é que existe feedback. A sorte que nós temos é que as pessoas às vezes reclamam, né? E aí a gente começa a se dar conta que não dá para você ficar na zona de conforto, por exemplo, em casa, porque senão, né, teu marido vai te deixar, tua mulher não sei o quê, né, aquela história toda. Começa a reclamar, não dá para você ficar em zona de conforto com a tua família, porque o pessoal fala, poxa, mas você não vem mais em casa, o que está acontecendo com você, né? Então, por conta desses feedbacks que a gente recebe, a gente começa a sair da zona de conforto de algumas áreas, né? E até começa a equilibrar. Mas no meu caso, na minha história, naquilo que eu estava contando para vocês, o Feliz não falava, né? E ele estava bem, absolutamente bem, né? Ele estava brincando na quarta-feira, ele estava brincando na quinta-feira. E eu vi que ele estava emagrecendo, mas eu não dei muita bola para isso, sabe? Falei, ok, ele tá emagrecendo, mas é porque tá mais velhinho, né? Deve estar perdendo massa. Eu vou olhar, assim que eu resolver o problema com o Pipoca, eu olho o Feliz, né? São dois gatos, o Pipoca mais novo e o Feliz, que eu mostrei aqui a foto para vocês, né? É um frajolinha, né? É lindo, maravilhoso, uma graça. Que estava um pouquinho mais magro, mas continuava super bem, brincando, né? Brincando, fazendo tudo aquilo que um gato normal faz. Então, olha que interessante, né? Quando você vê as coisas que estão bem, você não olha profundamente. E eu, apesar de saber que ele já apresentava um começo de doença renal lá em 2020, em 2021 eu não fiz nenhum exame e nem em 2022, né? Porque veio Pipoca, porque teve pandemia, e eu posso falar para vocês mas um monte de desculpas. Mas a realidade é que eu não fui ver o que estava acontecendo ou se estava acontecendo alguma coisa. E essa é a dor, né? Porque eu acabei entrando numa zona de conforto. E isso que eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar, não se iludam quando você está numa zona de expansão em alguma área da sua vida, achando que você está numa zona de expansão em todas as áreas. Não, você só está numa zona de expansão em uma determinada área. E às vezes, o preço que você paga, até por conta do desequilíbrio, né? É alto, porque quando você está muito numa zona de expansão numa área, a outra fica numa zona de conforto, e aí essa zona de conforto vai te levando quase para uma zona morta, né? Porque você fica lá e vai tocando com a barriga. E o prejuízo pode ser muito grande, né? E eu senti isso na pele. Então, assim, a primeira coisa que eu queria, né, orientar, dizer, pedir, chamem do que quiserem, é assim, olhem com cuidado todas as áreas da vida, né? E não fiquem presos a uma área da vida, achando que pelo fato de você estar numa zona de expansão em uma área da vida, você pode dizer que você está numa zona de expansão. Porque há perdas nas outras áreas da vida. E foi o que aconteceu, né? Na sexta-feira de manhã, o Feliz estava molinho, não estava muito bem,
E aí eu falei, bom, quer saber? Eu já precisava mesmo levar o Feliz no veterinário. E eu falei, eu vou levar agora e vou resolver isso. Fui numa clínica aqui, super bambambam, uma das clínicas mais especializadas em gatos, né? E levei o Feliz. E aí cheguei lá e falei para a veterinária fez todos os testes, né? Uma bateria de testes assim, absurda. E aí ela veio com o resultado, né? E qual era o resultado, né? O resultado é que ele estava com uma insuficiência renal crônica, assim. Ela virou para mim assim, olha, no máximo 6 meses de vida. Comecei a chorar, né? Falei, não é possível, como é que pode ser? Ontem ele estava brincando, agora você está me falando isso, né? Então foi muito, 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 muito triste. Aí ela falou, olha, o caso é de internação. Mas nessa clínica que eu estava, não tinha, eles não têm internação, eu teria que levá-lo num hospital. Aí eu falei, não, peraí, mas eu tava toda meio aturdida, né, assim, falei, o que eu faço agora, né? E sexta-feira é um dia de trabalho, vocês imaginam que eu tive que cancelar tudo, né? E eu falei, bom, tá, mas dá pra fazer alguma coisa agora? E a veterinária falou, dá. Então deram um soro, não sei o que, não sei o que. Ela falei, tá, então se eu puder, eu vou esperar um pouco, né? Ela falou, tá, espera. Veja se durante o final de semana ele fica melhor. Agora, se ele não estiver comendo até segunda-feira, você vai precisar internar. Ele, tá bom. Mais uma vez, pessoal, eu acho que eu fiquei numa zona de conforto, sabe? Porque era complicado para mim imaginar que eu ia ter que internar, sabe? Era um baque muito grande. E eu, na primeira coisa que eu pensei, falei, não, eu dou um jeito em casa, né? Eu já vi tanto gato renal, a gente dá soro, né? Ela me explicou como dava soro, tudo isso. Bom, voltei para casa. E depois de um tempo, né? Isso já era 1h da tarde, não sei mais nem que horas eram, ele começou a piorar. E na hora que ele começou a piorar, eu fiquei desesperada, né? Porque eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? Então eu vou internar. Aí falei com uma amiga se ela podia ir comigo, ela falou que podia, mas depois de última hora ela disse que não podia, porque o filho dela ia não sei lá o quê, enfim. Né? Aí eu fiquei, e ela falou, que tal se você falar com outro veterinário para obter opinião? Então, de novo, né, pessoal, veja a zona de conforto como ela é muito sutil, né? Você vai optando por coisas que a princípio são coisas mais fáceis para você. Aí eu falei com o veterinário e ele falou, olha, Fátima, é o seguinte, se você levar, né, o Feliz agora pro hospital, eles não vão fazer nada, porque sexta-feira à noite, se ele já tá medicado, fica aí com ele essa noite, né? De sábado, né? De sexta para sábado. E se efetivamente sábado ele estiver mal, você traz aqui e a gente interna aqui ou interna em outro local. Enfim. Eu falei, tá certo, vamos fazer isso, né? Então eu vou esperar mais um pouquinho. Ele falou, olha, mas tenta dar de comida para ele, veja se ele come. E ele estava piorando cada vez mais. E eu tinha dado todos os remédios. Então, eu quero fazer aqui uma parada para dizer o seguinte. Quando a gente fica muito tempo na zona de conforto, né, a própria Judith Bardwick fala que a gente vai para a zona do medo, né? Porque aí bate uma ansiedade absurda e a gente não vai da zona de conforto para a zona do ganho para depois chegar no medo. A gente vai da zona do conforto para o medo. Que foi o que aconteceu? Eu entrei numa ansiedade, falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí fui tentar dar comida para ele, ele não queria, né? Ele não queria. E eu tentei e forcei, né? Com cuidado, mas forcei. E nisso que eu forcei, pessoal, né? Nisso que eu forcei, ele teve uma... Ai, desculpa, pessoal, isso aqui às vezes toca, né? Ele teve uma parada cardíaca, provavelmente, né? Ele teve uma parada cardíaca mesmo, né? Ele teve todo um ataque mesmo, né?
e ele morreu, né? E ele morreu nas minhas mãos. É muito complicado, sabe? É muito complicado. Foi muito difícil, né? Porque era o primeiro gato, foi o primeiro gato que eu tive na vida. Foi ele que abriu as portas para todos os outros. Ele era um ser muito especial, muito especial. Ele era um lorde, né? Ele ficava sempre assim nessa postura maravilhosa, né? Assim, uma postura muito amoroso e muito aberto a receber os outros gatos que vieram, né? Porque quando ele veio tinham 2 cachorros, aí depois, enfim, foram morrendo os cachorros e foi ficando ele com os outros gatos. E toda vez ele acolhia muito os outros e resmungava muito, né? Ele era um resmungão, né? Mas era assim um gato apaixonante, né? Então veja, eu tô compartilhando com vocês exatamente para colocar o que acontece no nosso dia a dia, né? Porque isso aconteceu com ele, mas acontece no dia a dia. Quantas coisas que você deixa morrer porque você dá atenção para outras, né? E tudo é uma questão de escolha, né? E esse também é um ponto complicado, porque é uma questão de escolha. Uma hora você escolhe dar mais atenção para uma área da sua vida e outra hora você escolhe dar mais atenção para uma outra área. A gente está errado, a gente está certo, não sei. Aí veio o sentimento de culpa, sabe? Mas sentimento de culpa não leva a lugar nenhum, né? Não leva ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário, é o nosso eu inferior que vai puxando a gente para uma coisa de poxa, porque você devia ter visto isso, porque você não lembra, aquela coisa toda. E nas empresas é assim, né? A gente não fica com sentimento de culpa quando de repente um projeto não dá certo, quando a gente sabe que deu mais atenção para um projeto do que para outro, né? É alguma coisa que acontece, né? Acontece com muita frequência. E a gente fica nessa sensação horrorosa de dizer assim, onde que eu errei, né? Onde que eu errei? O que eu devia ter feito que eu não fiz, né? E quando eu olho para trás, eu falo assim, poxa, mas tá bom, eu tava dando atenção para um, mas ele tava bem, né? Ele tava brincando, ele não tava dando sinal nenhum. E aí depois de chorar um monte, né? E quem me conhece sabe que eu não choro nunca, é raríssima, né? Cada vez acho que eu choro muito pouco, né? Mas por conta desses meninos eu fico muito fragilizada. Aí depois de um tempo eu comecei a entender que ele tinha terminado a missão dele aqui e que ele precisava ir para uma outra missão e que eu podia fazer o que eu quisesse, ele não ia ficar, o tempo dele tinha terminado, né? Já tinha terminado, né? Eu precisava deixar ele ir. E que talvez se eu tivesse descoberto antes a gravidade da situação, eu tivesse feito tantas coisas que tivesse prejudicado mais do que ajudado. Bom, por que eu estou dizendo isso, né? Porque às vezes a gente faz tantas coisas, né? Tantas coisas. E não adianta, sabe? E a gente precisa entender que existe um limite do que a gente pode fazer. E que também, às vezes, a gente não enxerga tudo que a gente gostaria de enxergar. Porque a gente não é Deus, né, pessoal? E é muito triste quando a gente se dá conta que às vezes a gente tem síndrome de Deus, né? A gente quer resolver tudo, a gente quer olhar para tudo e não dá. E não dá, às vezes você olha para um lado e não olha para o outro e vai fazer o quê? Né? Eu sei que eu fui entendendo que a única coisa que eu podia fazer era ser muito grata, né? Literalmente muito grata a ele por tudo que ele me deu, tudo que fez, tudo que ele me trouxe. E aceitar a situação, né?
Então, aí que eu acho que a zona de expansão, né, a zona de ganho, a zona, esse movimento, né, de zona de conforto, se une com a aceitação. Mas não necessariamente porque você ficou numa zona de conforto, porque você deixou pra lá, porque você não estava nem aí, não é isso. Porque você não conseguiu enxergar, talvez, né? Porque não era para você enxergar, porque você já tinha feito tudo que você podia ter feito, né? Então, é uma coisa muito séria, né? Essa virada de chave que a gente tem que dar. Às vezes você se mata para um projeto dar certo e chega uma hora e não dá, né? Ou às vezes você faz de tudo para o seu relacionamento ficar bem e não fica. Às vezes você faz de tudo para a tua família e também não adianta, né? Então, chega uma hora que você não está numa zona de conforto na realidade, você está olhando para as várias áreas e tentando dar conta de todos os pratinhos, né? Equilibrar todos os pratos. E às vezes não cai, né? E quando não cai, é porque tinha que cair, sabe? E é porque a gente, de repente, precisou entender que as coisas são do jeito que elas são. E a gente precisa aceitar, né? E vocês imaginam que, para quem me conhece um pouco, sabe que, e eu sou tipo 3 do Enneagrama, a gente tem uma dificuldade imensa de aceitar a nossa incompetência, a nossa incapacidade, a nossa vulnerabilidade. A gente tem uma dificuldade imensa, porque a gente fala assim, não, vai dar, né? Alguma coisa vai acontecer, mas vai dar certo. Sabe aquela história? No final, tudo dá certo. Se não tá certo, é porque não chegou ao final, né? Mas vai dar certo. Né? E não deu, né? E não deu. Ou talvez, sim. Então, obrigada, pessoal, eu sei que vocês estão escrevendo aqui, obrigada, eu sei, ele foi realmente muito amado, e cada um dos meus gatos, assim como cada uma das pessoas que eu convivo, são muito amadas, mas nem sempre você consegue fazer tudo para todos, sabe? E eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui, para que vocês pudessem refletir mesmo. Eu acho que são 2 reflexões talvez importantes, né? Uma delas que é assim, quando a gente entra numa zona de expansão numa área, talvez outras áreas fiquem pendentes e você precisa olhar se você está fazendo a escolha mais certa, né? Ou se você pode equilibrar, ou se você pode fazer alguma coisa. Agora, não tenta ser Deus de querer ficar com todas as suas áreas de vida em zona de expansão, porque você não vai aguentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ok, a gente precisa entender também que tá tudo certo do jeito que tá. E na hora que você perde um projeto, tinha que perder mesmo, você fez o possível para não perder. Na hora que você perde um relacionamento, você fez o possível. Na hora que você perde um gato, né, é porque você fez o possível. Então, entra o outro ponto, que é a capacidade da gente se ajoelhar, literalmente se ajoelhar, agradecer e aceitar o que tinha que acontecer, né? Sabendo que você fez aquilo que você podia naquele momento da sua vida, e é interessante, né? Porque Feliz, ele ensinou muito, né? O tempo todo realmente ensinou demais. E aí, o que eu posso fazer, né? Eu posso evitar que isso aconteça para os outros. Então, agora já vem, né? Eu vou fazer exame de sangue em todos, vou ver o que está acontecendo com todos. E as coisas, né? Como nas empresas ou como na vida, quando você tem um baque desses, né? Porque é um choque que você acaba recebendo, você acaba crescendo, você acaba vendo aquilo que você precisava fazer e que você não fez ou que você ainda pode fazer. E é isso, né? E é isso que eu tô fazendo agora, né? Vocês imaginam que fazer essa live não tá sendo nada fácil, e que não é uma live, é uma conversa,
E é um compartilhar mesmo, sabe? É um compartilhar de gente para gente, de pessoa para pessoa, e não necessariamente da consultora, da professora, ou sei lá mais o que, né? É mais a da Fátima para cada um de vocês. E até, não sei se a Adriana tá aí, pedir desculpas para a Adriana, porque no final das contas eu dei um coaching para ela, assim, na segunda-feira, e ainda na segunda-feira eu tava muito mexida, né? E eu tava assim meio que fora do ar, né? Literalmente fora do ar, porque a gente fica fora do ar, né? Todas essas coisas que acontecem pra gente tiram a gente do ar, mas a gente é gente, né? Então eu vejo também que tem aí uma como é que eu vou dizer isso? Uma obrigatoriedade da gente estar sempre bem, né? Obrigatoriedade da gente nunca errar, obrigatoriedade da gente nunca falhar, e isso não existe. Então eu queria realmente que essa live fosse em homenagem ao Feliz, né? Eu estou realmente dando isso de onde ele quer que esteja, que ele possa sentir o quanto que ele foi importante, né? Importante porque eu aprendi uma série de coisas. Estou aproveitando para passar para vocês de um jeito totalmente diferente do que eu faço normalmente, porque normalmente eu passo muito conteúdo acadêmico e coisas mais profundas, não sei se é profundo, mas mais acadêmico, né? Mais empresarial, mais corporativo. E hoje eu tô passando para vocês um pouco do que é a Fátima mesmo, né? A Fátima gente, a Fátima que gosta de bicho, a Fátima que erra, a Fátima que gostaria que o Feliz estivesse aqui agora, porque ele ia estar passando aqui na minha perna, mas ele não tá, né? Mas ele tá onde ele tem que estar agora. Então, pessoal, era só isso que eu queria falar para vocês. Agradeço o que vocês estão falando, né? Obrigada pelas considerações. E eu queria, assim, né, fazer um convite para vocês. Se vocês já passaram por situações como essas, escrevam aí, né? Deixem o seu depoimento, porque eu acho que a gente precisa, nesse mundo que está tão corrompido, né? Em tantas áreas, acho que a gente poderia ser um pouquinho mais humano, sabe? E talvez ao compartilhar algumas coisas, né? Nossa, Mila, não sabia que você perdeu o seu pai no último dia 24 de setembro. Nossa, Mila, poxa vida, que chato, né? Obrigada, filho, feliz, continua feliz agora, e também desejo que você continue feliz, tá bom? Você falava que o feliz era o infeliz, lembra, filho? Eu acho que sim, eu acho que ele espera que... na casa do seu pai tem 9 gatos? Então, agora é hora de você cuidar deles, né, Mila? Com certeza é hora de cuidar deles, porque eles não têm culpa, né? Quando a gente faz a passagem, eles precisam continuar sendo cuidados, né, por outras pessoas, né? A Constância que está aí, ela sabe, né? E o César também, eles sabem, né? Se acontecer alguma coisa comigo, todos os gatos que ficarem aqui estão todos amparados, né? Enfim, mas eu não conseguia amparar o Feliz, né? Não sou Deus. Gente, era isso. Eu vou deixar para vocês aí um grande beijo, né? Meu grande beijo. Meu obrigada por vocês me ouvirem, obrigada por eu poder compartilhar isso com vocês, né? Eu sei, Fê, o Feliz era um gato muito especial, eu sei. A Fê também passou aqui, ela ficou, né? Todo mundo ficou muito mal, porque ele estava ótimo, né? Esse que é o grande problema, a gente nunca podia imaginar. E assim é a vida, né? Às vezes tá tudo bem e de repente estoura, né? Estoura. E assim, né? E é ruim a gente querer reter aquilo que não é mais, né? Então a gente tem que deixar pro universo. Gente, beijos, grandes beijos, e muito, muito obrigada por vocês terem ouvido e que eu pude compartilhar esse momento com vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Fiquem bem, né? Fiquem muito bem. Até mais.